Eu sei que separar gerações assim, como eu disse, faz sentido para estudiosos da antropologia, por exemplo, ou da sociologia. Faz sentido para você, Álvaro? Olha, sem dúvida faz. Essas separações geracionais criam profecias autorrealizadoras. A pessoa se vê numa geração, ela se vê como baby boomer, que hoje em dia seria basicamente sinônimo de idoso, e ela se sente de uma maneira que acaba sendo contraproducente do ponto de vista energético, do ponto de vista motivacional. Essas separações esquemáticas acabam também funcionando como camisas de força, o que não é positivo para as pessoas. Ou seja, elas acabam sendo mais interessantes para quem trata do fenômeno geracional do que para as pessoas que terminam sendo taxadas com uma etiquetinha que vai dizer para elas que elas são do tipo X, Y ou Z. Agora, existe uma mudança de mentalidade acontecendo nesse momento, nesse assunto geracional que a gente está falando? O que está acontecendo é que tem muita gente, cada vez mais, falando nos perennials, que seriam as pessoas que não estão em geração, não são definidas geracionalmente, tá? Não só pessoas que não se sentem assim, mas pessoas que vêm conseguindo obter respostas societárias positivas para suas aspirações de não serem encaixadas em geração alguma. É um discurso que eu vejo se tornando cada vez mais comum na faixa dos 40 aos 60 anos, especialmente na classe média e mais fora do Brasil do que no Brasil. Os perennials são os mais velhos hoje ou os mais velhos de amanhã? Eu acredito que só faz sentido você se pensar a si mesmo ou si mesma a partir desse ponto de vista, quando você realmente transita com liberdade pelas tecnologias e códigos societários atuais. Eu vejo que no Brasil, por exemplo, as pessoas mais velhas têm dificuldades com as novas tecnologias e não se sentem confortáveis, muitas vezes, em situações que elas consideram que não são para elas, questão de jovens e assim por diante. Não é o caso, por exemplo, na Europa. Você vai num bar que está tocando música numa cidade qualquer europeia, as pessoas de 60, 70 Tem estão gente de dançando todas as idades. o Brasil ainda é muito limitado nesse sentido e as pessoas não se sentem tão bem. Apenas por isso eu diria que essa é uma tendência que ainda está começando e que vai ser parte do cotidiano das pessoas que são um pouco mais novas hoje em dia. Talvez eu diria pessoas que têm 40 a mais hoje em dia, não 60 a mais. E o que a gente pode falar dos desafios para quem quer se tornar um perennial? Para mim, existe uma limitação silenciosa que a gente tem que assim conhecer e tem que superar, que é uma limitação de mentalidade. Todo o discurso que aponta para a noção de que a gente aprende até determinado momento, depois não aprende mais, ou o cérebro se desenvolve até tal idade, ou qualquer coisa do gênero, joga contra a noção de que a gente pode se reinventar. Existe uma ideia para isso, é a ideia de mentalidade de crescimento. É fundamental que essa ideia permaneça viva em cada um de nós durante a vida toda. Que a gente acredite, na prática, de que a gente pode crescer, pode se desenvolver. Porque se a gente não acha isso, se a gente não investe motivacionalmente no desenvolvimento pessoal, a gente não consegue dar o próximo passo.